Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possa contaminar nossas mentes, nossos corações. Uma boa noite toda especial, não só para aqueles que estão presencialmente aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, Rua Goiás, 548 Piedade, como também os irmãos que nos acompanham através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente, não só através do Facebook, como também das outras mídias, não é isso? Um abraço fraternal em todos. Queria lembrar que estamos aqui no espaço Umbanda em Debate, que é o momento que a gente, a partir de 7 horas da noite, é o momento que a gente tira dúvidas, que a gente troca conhecimentos, que a gente dialoga sobre os aspectos envolvendo aí a espiritualidade em geral, a Umbanda em particular, né? Então, os irmãos que estão aqui na casa da nossa mãe Jurema, caso queiram fazer alguma pergunta, é só levantar a mãozinha, tá? Aliás, nós já temos até uma primeira pergunta que veio por escrito, da nossa irmã, presencial, né? A Nícia Lima, é isso? Nícia. Então, Nícia, ela pergunta aqui: é verdade que as falanges de Exus são comandadas pelo orixá Ogum? Se sim, como podemos informar outros autores, como podem informar outros autores que alguns Exus pertencem a outros orixás, como Xangô e Oxóssi, por exemplo? Vamos lá. Minha irmã Nícia e todos os irmãos que estão aqui presencialmente, que nos assistem, eu gosto sempre de dizer uma coisa, né? Nós não somos aqui a verdade absoluta, não temos essa pretensão, até porque a verdade absoluta é Deus. A gente conhece um pedacinho dessa verdade. Agora, se existe uma coisa que eu sempre procurei pautar os meus ensinamentos dentro da Umbanda, é por uma fé raciocinada. Eu acho que a gente precisa pensar nessa questão. Quando nós dizemos que Ogum seria o orixá que tem o comando da vibração de Exu, a gente jamais vai afirmar isso sem ter como comprovar o porquê dessa nossa tese. Então, primeiro vamos entender o que é o comando de uma vibração. Isso é uma linguagem que a gente usa quando a gente quer, vamos assim dizer, expressar como se dá o desdobramento de vibrações. Porque orixás e falanges nada mais são do que desdobramento de vibrações. Se não vejamos, a vibração principal, que é o todo, é Zambi. Nós chamamos de Zambi, o Pai de Jesus Cristo, né? O Criador de todos os universos, de todos os planetas, de todas as dimensões, de todas as formas de vida. A partir desta energia imaterial, denominada Zambi, se desdobram todas as formas de energia. E no caso específico da pergunta, os orixás. O que são os orixás? Manifestações energéticas presentes na natureza, nos mais variados ambientes da natureza. Se não, vejamos, aquela energia encontrada lá na pedreira convencionou-se chamar Xangô. A energia encontrada na Mata Baixa, nas estradas, convencionou-se chamar Ogum. A energia encontrada na água do mar denomina-se Iemanjá, e assim sucessivamente.
Só que essas energias, elas se desdobraram nas falanges a partir do momento que surgiu a humanidade. Quando a humanidade surge no mundo, aí nos são reveladas as primeiras falanges. Quais foram as primeiras falanges? Exu e Pombagira, Caboclo, Preto Velho e Beijada. 4 falanges. A partir dali, as outras falanges foram sendo reveladas paulatinamente. Mas essas falanges, para a gente poder entender o que é isso, é como, eu gosto muito de dar esse exemplo, e a analogia que eu faço dentro do curso Umbanda Sem Fronteiras, é como se fosse, por exemplo, aquela usina lá de Itaipu. Eu chamo aquela usina, por exemplo, de Zambi. Daquela usina lá, ela vai espargir a energia, e essa energia, numa alta tensão, ela vai começar a ser distribuída, não é assim? E vai passar pelas linhas de transmissão, né? A partir do momento que ela vai passando pelas linhas de transmissão, vai passando pelas subestações de energia, essa energia muda de nome, e também desce a sua tensão também cai. A partir do momento que vai caindo, a gente poderia também fazer o exemplo de que essa energia muda o nome de Zambi para o nome dos orixás. E aí, caminhando um pouco mais essa energia, ela vai mudar o nome dela de orixás para uma determinada falange. Só que, quando essa energia sai de orixá para falange, existe uma coisa que ela é imutável, que chama-se a lei de afinidade. Se não houver afinidade, não tem como. E que tipo de afinidade? Por exemplo, no caso específico da sua pergunta, por que Ogum teria que ser necessariamente o comandante da falange de Exus? Se você pegar os elementos de Ogum, são praticamente, ou quase todos, os mesmos elementos de Exu. Ogum não é o Senhor dos Caminhos? O que é Exu? O Senhor dos Caminhos. O metal de Ogum é o ferro, de Exu também é o ferro. Então, eu tenho como afiançar que a energia de Ogum é a que comanda a vibração de Exu, até porque, obviamente, o orixá, hierarquicamente falando, ele está muito acima de qualquer falange. Agora, você citou o exemplo de autores que falam que Xangô, outros orixás, poderiam comandar a falange de Exu. Veja bem, eu não sei se esses autores se referiram a um comando da vibração, ou se esses autores estão se referindo, na verdade, a uma convergência de vibrações. Aí eu concordo com eles. Por quê? Porque Exu, ele trabalha em todas as linhas. Exu trabalha em todos os ambientes, em todos os habitats. Exu vai na pedreira, Exu vai na cachoeira, Exu vai no mar, Exu vai em tudo quanto é lugar. Mas isso é convergência. Isso não é comando, não é o desdobramento da vibração, né? Mesmo exemplo, por exemplo, Iemanjá e Oxum. Acho que ninguém tem dúvidas de que Oxum seria um desdobramento da vibração de Iemanjá. Até porque a água da cachoeira, descendo, ela vai cair no mar. Então, são essas similaridades que nos dão a fé raciocinada em relação a isso que a gente coloca, entendeu? Agora, aí teria que ver se os outros autores, se eles falaram sobre vibração de comando, ou se eles falaram em convergência, né? Porque aí, como eu falei, Exu está presente em tudo, com certeza absoluta. E até as outras falanges também, entendeu? Elas vão convergir dentro do habitat de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, isso aí não tem a menor dúvida. Agora, vibração originária ou vibração de comando é uma outra coisa. Por isso que é bom a gente
a gente estudar, porque aí a gente tem como dialogar sobre isso, né? Perguntas, quem tiver, olha lá, o irmão com a mão levantada, ainda tem 4 perguntas para responder da semana passada, hein, gente? Boa noite, querido. Olá, boa noite, tudo bom? Seu nome? É Felipe. Fala, Felipe. É um desdobramento dessa pergunta, e aí me perdoa se for uma pergunta meio básica. Sem problema. Exu, portanto, é uma falange e não um orixá, correto? Bom, vamos lá. Essa é a minha dúvida, na verdade. Aí é uma meia-verdade. Ah, ok. Se puder me esclarecer, obrigado. Porque quando você vê o Exu com a sua grafia escrito com a crase, S, U com a crase, aí esse Exu é orixá. Tá? Você fala no Yorubá Exu, mas no português Exu, e aí é orixá. Esse Exu orixá é o considerado o Exu da criação. Foi aquele que ajudou a nos criar, criou o nosso corpo com o pedido e a intercessão de Zambi e dos orixás. Exu teve um papel fundamental na nossa criação, entendeu? Lá atrás, na cosmogênese divina, na criação dos mundos. Agora, quando você vê escrito Exu X U com acento agudo e não a crase, aí é o Exu do terreiro de Umbanda. Aí deixa de ser o Exu da criação para ser o Exu da transformação, o Exu da regeneração. O Exu que está aqui, o Tranca-Ruas, a Maria Padilha, e entre todos, Marabô, por aí vai, são os Exus falange que estão trabalhando do nosso lado, nos ajudando para que nós possamos sair da ignorância para a sabedoria. Tá bom? Meus irmãos, pergunta que ficou da semana passada da nossa irmã Luciana Barbosa. Ela diz aqui: tenho dúvidas sobre o processo para entrar na Umbanda, o recolhimento necessário, por que depois é obrigatório estar envolvido em todos os eventos do centro. Luciana, minha filha, cada terreiro de Umbanda, ele tem, vamos assim dizer, ele tem as suas regras, né? Eu não posso falar por todos. No caso aqui do Templo Estrela do Oriente, algumas regras a gente recomenda, sendo que as que a gente recomenda, a maioria não são seguidas, estou sendo muito franco, muito sincero, e outras que a gente imputa como critérios. Aí critérios não tem jeito, aí tem que seguir mesmo, né? As recomendações para quem está entrando é assistir às nossas atividades, né? Principalmente aquelas atividades públicas, tá? E os critérios, em princípio, seria o médium participar por 5 meses, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, do curso Umbanda Sem Fronteiras, que, aliás, nós vamos começar na quinta-feira agora, a 22ª turma, já fica aí o convite para você, próxima quinta-feira, de 8 às 10 da noite. No final dos 5 meses do curso, se você não estiver inserida num terreiro de Umbanda, qualquer religião que seja e tal, você pode pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição. Agora, você pergunta aqui se é obrigatório estar envolvido em todos os eventos do centro. Veja bem, no nosso caso aqui, não. Aquele que entra aqui na casa, nós, vamos dizer assim, nós temos um critério de que ele esteja todas as quartas-feiras aqui conosco, que nós temos atividades internas de desenvolvimento mediúnico, entre outras, e no primeiro sábado de cada mês, quando nós temos aqui sempre uma palestra e em seguida a sessão do povo do Oriente. Então, isso aí seria a obrigação do médium, todas as quartas-feiras e no primeiro sábado de cada mês, tá? Só que, infelizmente, toda regra tem sua exceção, alguns não vêm às quartas-feiras, porque não podem,
tem seus problemas e tal, e aí muitas vezes as coisas até acabam se perdendo, né? Mas aqui na nossa casa é dessa forma que funciona. Tá bom, Luciana? Uma outra pergunta da outra irmã chamada Eleni Mendonça. Por que sinto muita dor de cabeça quando vejo Exu no terreiro? Eleni, primeira coisa que tem que ver para gente dormir tranquilos, né? Nós que temos uma responsabilidade, primeira coisa que você tem que fazer é ir ao médico. Vai ao médico, faça exames da cabeça aos pés, né? Porque eu já vi muito desse negócio, eu estou com dor de cabeça, é a entidade chegando. Pode ser a entidade, mas pode ser um infarto também, entendeu? Pode ser a entidade, mas pode ser um AVC também. Então, muito cuidado com isso, que nem tudo é espiritual, tá? Às vezes a coisa já veio para o orgânico e aí, entendeu? Então, muito cuidado. Primeira coisa que se faz é ir ao médico, aí faz os exames, do fio da cabeça até o dedão do pé. Se você não encontrar nada, aí eu te digo que realmente você foi pega pelo gargalo, tá? Aí é a hora de você começar, se for o caso, se a sua vida assim o permitir, começar a pensar numa parte espiritual. Porque geralmente, Eleni, as coisas vêm sempre de cima para baixo, né? O sininho tocando, né? As pessoas muitas vezes adiam esses compromissos, né? Mas a gente só lembra que as pessoas conseguem se adiar o compromisso. Agora, se livrar dele, não consegue não. Aí empurra com a barriga, a gente escuta aqueles discursos já prontos, né? Muita responsabilidade, seu Luiz Fernando e Dona Flávia, é responsabilidade demais. E aí até parece que o ser humano não tem outra responsabilidade na vida, né? De cuidar do filho, de cuidar do marido, de cuidar da sua própria vida, quer dizer, tudo na vida é responsabilidade, não é só isso, né? Eu acho que o que a pessoa precisa, e a gente sempre recomenda, para que as coisas não comecem errado, que a pessoa faça uma avaliação da sua vida, do conjunto da sua vida, né? E dentro dessa avaliação a pessoa consiga se programar, se planejar, porque é importante a pessoa ir cuidar da família, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da parte profissional, da parte sentimental, é tudo importante. Só que da parte espiritual também é importante. E o que acontece é que a pessoa vai deixando isso, deixando, até a hora que a casa cair. Pois que a casa cair, a gente sabe como isso começa, só não sabe como termina. Entendeu? Como termina, dá para a gente escrever um livro, só para você ter uma noção, minha irmã Eleni Mendonça. Tá bom? Vamos lá, ainda tem mais duas aqui. Uma delas é do irmão Guaraci Lima, diz ele que é do bairro de Ramos, nos acompanha e gostaria, está aqui, eu vou resumir porque ele parabeniza a nossa casa pela forma como a gente lida com o estudo. E ele fala aqui que na casa que ele participa não há estudos. Ô Guaraci, meu filho, eu acho que isso não pode servir de um desestímulo para você estudar, porque hoje nós estamos no momento que só não estuda quem não quer, quem não está afim, quem não está no momento, entendeu? Então, irmão, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser lida, né? Acho até que a gente muitas vezes perde o nosso tempo, né, com questões tão fúteis, né, e em detrimento desse estudo, desse crescimento espiritual, né? Então, recomendo a você que, por conta própria, acelere aí o seu estudo. Tem muita coisa bacana. Se você quer a recomendação, por exemplo, se for estudos da doutrina umbandista, a gente recomenda o curso Umbanda Sem Fronteiras, a gente recomenda o livro Umbanda Caminho da Luz, a gente recomenda o livro
história da Umbanda, uma religião brasileira. Se for algo mais ligado à filosofia, Nova Acrópole também é um canal bem legal. E não podemos esquecer também os canais do YouTube, aqui do Templo Estrela do Oriente, onde a gente tem uma infinidade de ensinamentos, não só da Umbanda, de doutrina, como também para o nosso aprimoramento, para a nossa reforma íntima. Então, tem muita coisa aí para a gente estudar, tá? Aliás, o convite fica para todos, aqueles que quiserem acessar o canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, se inscrevam lá, e a gente toda semana está mandando muito material aí para vocês verem através dos estudos. Tá bom, meu irmão Guaraci? E por último, temos aqui a mensagem da irmã Neide Borges. Ela diz que é de Muriqui. Olha só, espero que esteja nos assistindo. E a Neide, gente, fala aqui o seguinte: tenho 25 anos na Umbanda e às vezes me dá vontade de desistir, olha só, de desistir de tudo. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Neide, vamos lá, minha filha. Mais uma vez, espero que você esteja aí nos assistindo. A gente precisa entender, Neide, que todos nós estamos sujeitos a passar por esse momento aí. O que acontece? A espiritualidade nos diz que a nossa mente, ela é uma espécie de terra sem lei, onde ali dentro está o bem, representado por Deus, e o mal, representado pelas trevas, vamos assim dizer, né? Porque as sombras nós já vivemos nelas. Então, o que acontece? A corrente que você vai alimentar na tua mente depende de você. Entender que a gente é testado diuturnamente para que a gente abandone, não é só Umbanda não, para que a gente abandone qualquer tarefa no bem, entendeu? Agora, existem algumas coisas, ô Neide, que precisam ficar bem claras, tá? Primeiro lugar, comecei a dar uma pincelada nisso, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Hoje, Neide, infelizmente, nós estamos, e a espiritualidade está nos avisando em relação a isso, nós estamos num momento de transição planetária, onde a espiritualidade nos propõe o nosso crescimento espiritual, a nossa mudança de posturas, e ao contrário, a maioria ainda está perdendo tempo. Nós estamos perdendo muito tempo com futilidades. Você quer ver uma coisa? A gente vem para uma casa religiosa como essa aqui, que na verdade é um hospital de almas doentias, um hospital escola, né? Muitas vezes nós temos as pessoas falando aqui algo que já servirá para o tratamento das pessoas, e as pessoas estão ali do lado de fora no celular, vendo Facebook, WhatsApp e outras coisas. Será que aqui é o lugar disso? Essa é a pergunta. Será que é o momento da gente, será que não seria o momento da gente se desligar um pouquinho do mundo lá de fora e olhar para dentro de nós, começar a buscar aí um conhece-te a ti mesmo? Será que não era o momento da gente fazer isso? Primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente está fora, está vivendo a nossa vida, é o mesmo caso. A gente hoje tem oportunidades de assistir, de ler um bom livro, de assistir um bom programa no YouTube da vida, até na própria televisão. Ontem mesmo eu parei para assistir o canal Futura. Gente, cada matéria maravilhosa ali, coisas que, fazem a pessoa crescer, mas não, a gente cisma de ficar com o negócio de novela, isso não leva a gente a nada, isso é um desperdício de tempo. E aí o que acontece?
Quando a gente não recebe, você que está dizendo aí que tem 25 anos de Umbanda, quando a gente não recebe o alimento da alma, que é a nossa religiosidade, a gente deixa a lacuna na nossa mente para a negatividade. No momento que a gente deixa a lacuna para a negatividade, é o que eles querem para te morder. E se a gente não recebe essas mensagens do astral superior, com certeza absoluta, mais à frente, a gente vai desanimar, a gente vai se perder. Isso nós já temos falado muito aqui nessa casa aqui, inclusive para os nossos filhos do santo. A gente repara que tem muita gente que insiste em só estar aqui em dia de manifestação, dia de segunda-feira. As quartas-feiras nós temos aqui mensagens preciosas, o combustível que nós trabalhadores precisamos para não esmorecer no caminho, como você mesma está dizendo aqui, e a gente pega isso tudo e joga na lata do lixo. Porque, vamos ver, problemas na vida nós temos, todo mundo tem. Temos compromissos, temos trabalho, temos tudo. Agora, quem é que se incomoda se não veio numa atividade em procurar saber o que foi falado naquele dia, o que foi passado, vamos assistir, vamos, E aí a nossa tarefa, minha e da minha esposa, como orientadores espirituais, o que é? Chamar a atenção, olha, isso lá na frente vai dar ruim, isso lá na frente vai te esmorecer no caminho, porque o que faz o ser humano prosseguir em qualquer projeto que ele se coloque, é o estímulo. O ser humano precisa estar sendo sempre estimulado. Se ele não for estimulado, ele desiste, mais cedo ou mais tarde. E o que nos estimula aqui dentro, quem está vestido com essa roupa branca, é a mensagem da espiritualidade. Não como informação. Que mensagem hoje você entra no Dr. Pai Google de Aruanda, ali está cheio de informação. O que ali não tem é formação. Olha só a diferença. Informação, clica lá, eu quero saber sobre o orixá tal, vai aparecer. O que vai aparecer ali sabe Deus o que é a informação. O que é a informação. Agora, a formação só no terreiro é que a pessoa tem. Não adianta. Formação no nosso segmento só no terreiro. Precisa ter uma retaguarda por trás do senhor Luiz Fernando e da dona Flávia, precisa ter uma retaguarda atrás. Qual é a retaguarda? Chama-se Templo Estrela do Oriente. Se não for dessa forma, não resolve. Aí vai virar informação. Eu escutei falar no lugar tal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Escutei falar ali no... E não vai chegar a lugar nenhum. Então, minha irmã, duas coisas: procurar aproveitar melhor o tempo, e segundo, formação de terreiro. Isso é que leva a pessoa para frente, tá? Agora, bola para cima, como diria aquele samba da Alcione, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não entra nessa não, que é isso que a baixa espiritualidade quer de você. Quero aproveitar a oportunidade que estou aqui respondendo a pergunta da Neide, nossa irmã, para convidar a todos os meus irmãos, porque na quinta-feira agora, desta semana, nós temos aí um evento muito importante aqui na nossa casa, mas de grande importância. Nós estaremos apresentando, sem qualquer compromisso, tá? As propostas para a 22ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, tá? Uma apresentação absolutamente gratuita. Podem vir 8h da noite da próxima quinta-feira, compareçam aqui na sede do Templo Estrela do Oriente. Vamos dialogar sobre muitas coisas, sobre espiritualismo, sobre Umbanda, e como eu falei,
as propostas desse curso que já é uma referência para nós. Se você gostar, continue conosco. Se não gostar, não há problema nenhum. Tá? Pode ficar bem tranquilo, não há qualquer custo, não há qualquer problema. Para aqueles que querem nos assistir pelo Facebook, estaremos transmitindo essa apresentação das propostas da 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, através da live facebook.com/curso Umbanda Sem Fronteiras. Vou repetir, facebook.com/curso Umbanda Sem Fronteiras. Estaremos transmitindo ao vivo na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? E eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar. Vamos estar dialogando aí, principalmente, sobre o momento que todos nós estamos vivendo aqui na caminhada, tá? Será que não é necessário a gente mudar a nossa postura? Será que nós vamos continuar para o resto das nossas vidas, dependendo do que o caboclo, do que o Exu, Preto Velho, a Ibejada vai nos dizer dentro do terreiro, ou nós nos tornaremos, enfim, senhores dos nossos próprios destinos? O que eles dizem, Exus, caboclos, Pretos Velhos, Ibejadas, essas entidades nos dizem o seguinte: se nós quisermos, nós podemos ser senhores dos nossos próprios destinos. É só a gente querer. E o primeiro passo é a gente se conhecer. Então, vamos dialogar. Aqueles que quiserem, quinta-feira, 8 horas da noite, serão muito bem-vindos aqui no Templo Estrela do Oriente, Casa da Cabocla Jurema da Praia. E eu aguardo todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Um abraço, uma boa noite, até a próxima segunda-feira, se Oxalá assim o permitir. Obrigado.